Então, valendo agora, o texto que eu quero ler com vocês essa noite é Mateus 23, 23. É um texto bastante conhecido e normalmente é explorado nas pregações ou quando ele é citado para dizer que de alguma forma Jesus referendou a doutrina do dízimo. Eu não concordo com essa abordagem. Eu acho que Jesus apenas observou um comportamento dos escribas e fariseus, e esse longo discurso de Jesus, registrado no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que é o evangelho mais judaico, porque ele é escrito numa comunidade judaica, é só nesse evangelho que estas palavras de Jesus aparecem, de modo que é interessante a gente perceber por que isso está aqui, não é? A minha ênfase não será falar da doutrina do dízimo. Eu quero apenas observar o que segue. O texto é esse: ai de vocês, escribas e fariseus. E um adjetivo que Jesus aplicava a eles: hipócritas. A palavra hipocrisia, o hipócrita, deriva da ideia do ator que usa uma máscara para representar um personagem no teatro grego. Então, hipocrisia é a mesma coisa que dissimulação. É uma forma sofisticada de engodo, de mentira. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Seria mais ou menos assim, que parecem ser algo, mas que na verdade não são. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. É disso que eu quero falar. Desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Você pensou que isso era um ditado popular? Não. Isso é uma frase que nesse evangelho é apresentado na boca de Jesus. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, aqui Jesus está fazendo uma crítica aos líderes judeus dos seus dias. Era o pessoal mais fervoroso na guarda do judaísmo e na prática da lei. Jesus está dizendo para eles: vocês coam mosquitos e engolem camelos. Vocês se preocupam com coisas pequenas e ignoram aquilo que realmente é importante. Então, quando Jesus os critica por serem criteriosos e rigorosos na observância da separação da 10ª parte, imagine que alguém vai lá e colhe um maço de salsinha e um maço de cebolinha e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Isso aqui eu tenho que levar lá para o sacerdote, porque é a 10ª parte. Colhi 10 tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós estamos na época da pesca, né, Rosivaldo? Fui lá, pesquei 9 tucunaré. O 10º é do Senhor. Tem lá tucunaré, Paulo? Não, né? Dourado, né? Vamos buscar os dourados lá. Se a gente pegar 10, tem um para Deus. Se pegar 10, está bom demais, né? Então, eles se preocupavam com isso. E Jesus fala: mas vocês não estão observando os preceitos mais importantes da lei. A lei, aos olhos de Jesus, tinha coisas que eram importantes. Quais? Justiça, misericórdia e fé. Então, qual é a essência da lei para Jesus? Entenderam qual é a minha proposta hoje? Eu quero falar da lei de Moisés. Mas eu não quero falar da lei de Moisés segundo os escribas e fariseus.
Eu quero considerar a importância da lei de Moisés aos olhos de Jesus. Nós cantamos 2 músicas aqui que evocaram o Antigo Testamento, né? A primeira foi Há um grito de guerra, né? E há um ruído de júbilo, de festa. E eu lembrei ali, falei com o Rosivaldo, então, esse texto é um texto complicado, porque é o texto do bezerro de ouro. Enquanto Moisés está lá em cima recebendo a lei, o povo está lá embaixo, incomodado, porque Moisés subiu e não desce. Chega para Arão e fala: Arão, cadê Moisés? E Moisés então, Arão, espremido ali pelo povo, não sabendo o que fazer, pede para eles trazerem coisas de ouro, e faz lá um bezerro de ouro, e eles começam a fazer uma festa. Quando eles estão descendo, Moisés e Josué, Deus falou: desce lá que está uma bagunça, já fizeram confusão. Aí quando Moisés está descendo, Josué fala: há um grito de guerra lá, tem um alarido de guerra. E Moisés fala assim: não, eu estou ouvindo um ruído de festa. Então no dia que Deus deu a lei, estava dando a lei para Moisés, ele ia descer com as tábuas de pedra. Moisés desce com as tábuas e quebra as tábuas. Enquanto Moisés estava lá recebendo a lei de Deus, o povo estava fazendo a festa, né? Só que era uma festa idólatra. Bom, a música não tem nada a ver com isso, mas só para dizer que o versículo bíblico que inspira, às vezes é tirado num contexto diferente. E às vezes a gente pensa que a lei de Moisés é um texto que Moisés desceu com 5 livros lá do alto do monte. Na imaginação da maioria dos irmãos, e eu pensava assim quando era jovem também, Moisés ficou 40 dias no alto do monte. Quando ele desceu com Gênesis escrito, que Deus ditou para ele. O êxodo estava começando a acontecer, aí desceu já com as regras do Levítico, dos sacrifícios, tal, como se a lei tivesse sido dada naqueles dias. Na verdade, não. A lei vai sendo escrita ao longo dos anos. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são conhecidos como a Torá, como a lei, eles vão ser escritos e organizados séculos depois, lá na Babilônia. Então eles retratam uma memória, eles escrevem, registram uma memória que foi dada. E esta lei que foi sendo ajustada, foi sendo explicitada, como tratar de um leproso, como tratar do negócio, como fazer a indenização de alguém que foi lesado, como tratar alguém que cometeu um assassinato involuntário, como é que a gente lida com a violência, como é que a gente lida com casos se 2 homens estiverem brigando e acidentalmente um deles ferir uma mulher que está grávida e essa mulher grávida perder a criança por causa desse conflito, o que a gente faz? Eu acho pouquíssimo provável que Moisés estivesse lá no deserto pensando, quando 2 homens brigarem acidentalmente, um deles ferir uma mulher grávida, o que nós vamos fazer nesse caso? Bom, se for menino, provavelmente o que houve? Um dia aconteceu isso. Vou dar um exemplo simples, tá? Tem uma história, um versículo que diz assim: se alguém cometeu um assassinato, a traição, vocês vão puni-lo, e vão puni-lo com a morte, ainda que esteja segurando no altar. Aí lembra de quem? Joabe. Depois da morte de Davi, ele tinha cometido 2 assassinatos à traição, e Salomão, filho de Davi, recebeu do pai a missão: não deixa Joabe descer em paz à sepultura, porque ele matou 2 homens melhores do que ele à traição. Aí o Salomão mandou buscar o Joabe. Joabe foi lá, entrou no tabernáculo, ou no templo, né? Ainda não era o templo, era a tenda. Foi lá e segurou no chifre do altar, ou seja, aqui ninguém me tira. Depois tiraram ele de lá e executaram Joabe. Eu acho muito mais provável que o versículo tenha sido escrito depois, para dizer assim: ainda que alguém se agarre no altar, se cometeu um assassinato frio, a traição,
vai ser punido com a morte. Então tem coisa que a gente lê na lei, que a gente tem que entender, que ela é fruto do quê? Fruto da vivência. É mais ou menos como acontece hoje conosco. As leis são feitas à medida que a sociedade vai ajeitando as coisas. Não é? Acontece um tipo de problema, alguém fala, não, temos que fazer uma lei para isso aí, temos que botar a ordem na casa. Não é assim que funciona hoje. Tem 1000 advogados aqui dentro, desculpe, 1000 não, só 200. Então, a lei funciona assim, não é verdade? Todo mundo aqui que conhece um pouco de direito sabe como é que funciona. A lei acompanha a sociedade. E ela regula o comportamento da sociedade. Não pense que a lei de Moisés foi diferente. Ao longo dos séculos, à medida que eles iam vivendo, experimentando, período do juiz, período da monarquia, período dos sacerdotes, a lei ia sofrendo, ela é um texto, ela ia sofrendo acréscimos, ela ia sendo ajeitada. E lá adiante, quando Jesus veio, a lei já estava posta, já estava escrita, formadinha, os rolos direitinho, tudo escrito em hebraico, bonitinho, com muita seriedade, cópias fiéis, está tudo certo, é a lei. Escribas e fariseus observavam a lei, e com muito rigor, como disse Jesus, coando o mosquito e engolindo o camelo. Eles davam importância às coisas pequenas. E o que Jesus fala para eles? Vocês estão ignorando os aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. Isso para mim remete ao texto que eu já compartilhei com vocês outras vezes, Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom. O profeta está falando de que Deus já mostrou a nós, o povo. Ele mostrou a você, Israel, o que é bom. E o que o Senhor, Yahvé, pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, para mim, a frase de Jesus está perfeitamente alinhada com Miqueias 6, 8. O que Deus quer de você? O que é importante para Deus? Porque a pergunta em Miqueias é, com que me apresentarei ao Senhor? Vou oferecer milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite, vou dar o meu primogênito por causa do meu pecado. O que Deus quer de mim? Deus quer, e Ele já te disse o que é bom. Deus quer que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Essa última expressão, ande humildemente com o teu Deus, Jesus substituiu por fé. Porque fé é exatamente isso. Daqui a pouco eu explico. Então vamos lá. A justiça é essencial na lei. A lei deve ser lida, sim. A lei deve ser conhecida. É bom conhecer. Tem gente aqui que gosta de ler a Bíblia todo ano e ler a Bíblia toda. É um hábito. Não ajuda muito a entender a Bíblia. Mas já que você vai ler alguma coisa, leia a Bíblia. Mas é bom estudar. É bom compreender. Eu costumo dizer que é melhor gastar mais tempo com o Novo Testamento e menos tempo com o Antigo Testamento. 3/4 da Bíblia são o Antigo Testamento. 1/4 é o Novo Testamento. O que nos rege é esse último quarto. Então, talvez seja melhor você ler 3 vezes o Novo Testamento e 1 vez o Antigo. Que aí você, pelo menos, empata. Faz a mesma dose. Um conselho de um amigo cristão. Tá bem? Se fôssemos judeus, ia dizer, esquece o Novo Testamento, lê só o Antigo. Mas como somos cristãos, eu vou dizer, leia 3 vezes o Novo, depois você lê 1 vez o Velho. Aí pelo menos você empata a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Mas então, qual é o propósito da lei? Justiça. O propósito da lei é estabelecer justiça. Quando a lei vai tratar de assuntos comerciais, quando a lei vai tratar de assuntos de casamento, quando a lei vai tratar da situação dos escravos, ou dos pobres que se deixam escravizar, ou das mulheres que são negociadas e tem que ser tratado de uma forma um pouco mais humana, quando se estabelece, por exemplo, a lei do divórcio para proteger as mulheres do abuso que os homens faziam, porque divórcio no Antigo Testamento é prerrogativa exclusivamente masculina e os homens é que mandavam as mulheres embora sem direito nenhum. Então a lei do divórcio é uma proteção para o abuso
que os homens praticavam contra as mulheres, e assim outras coisas que havia para regular o rei, como é que o rei, quais são os direitos do rei, quais são os limites desses direitos. A lei vai tratando dessas coisas, porque a lei busca o quê? Justiça. Justiça para que ninguém abuse da autoridade que tem. Justiça para que o pobre, para que o fraco, para que a viúva, para que o órfão não sejam preteridos, desprezados. Porque a justiça tem que ser um valor. Quando Jesus diz, vocês se esquecem dos aspectos mais importantes da lei, a justiça. A justiça é um valor que nós precisamos, como seres humanos, prezar. Porque, eventualmente, nós poderemos ser vítimas de injustiça. E precisaremos que alguém nos defenda. Eu brinquei agora há pouco com os advogados, né? Por que existe tribunal? Para julgar. Julgar o quê? A disputa entre as partes. Por que tem vara da família? Para resolver os problemas das famílias quando elas se dissolvem. Por que tem lugar para cuidar da questão da previdência, de finanças, de impostos, para resolver os problemas? Como é que é? Está certo, está errado, é isso? Quanto que é? Como é que vai? Tratar de falência de uma empresa, como é que é? Tem lei para tudo. Nós somos um país que gosta de fazer leis. Não necessariamente para serem cumpridas, mas para complicar o sistema. Mas qual é o objetivo das leis? A justiça. Tem lei que dá o direito ao policial de nos abordar na rua, mas tem que nos abordar com educação, com respeito. O policial não pode chegar nos agredindo, só porque ele está fardado em nome do Estado. Ele está ali para nos proteger, mas não para nos agredir. Um próprio juiz, ele não é porque ele é juiz que ele vai chegar e dirigir o carro de qualquer jeito, cometer uma infração de trânsito, o policial vai falar, ô amigo, o senhor cometeu uma infração, o senhor sabe com quem está falando? Não, aqui o senhor é apenas um infrator. Aqui o senhor é um motorista infrator. No tribunal o senhor pode ser sua excelência, mas aqui o senhor é um motorista infrator e o senhor vai ser autuado. O soldado da PM pode autuar sua excelência. Isso é o que seria justo. Ok? É o que seria justo. Vocês estão entendendo? A justiça é para isso. Para que ninguém abuse do poder que tem. Para que o marido não abuse da esposa, para que os pais não abusem dos filhos, para que os filhos não desonrem os pais. A justiça é um valor. Independente de qualquer religião, a justiça é um valor de uma sociedade humana. E a Bíblia apresenta os princípios e as fórmulas que os judeus foram aprendendo e escrevendo lá no Antigo Testamento. Porque o que não se escreve, está escrito? Não, então peraí. E às vezes quando está escrito a gente fala, não, peraí, está escrito, mas peraí, vamos interpretar essa vírgula aqui, como é que é isso? Então vejam bem, justiça é importante. Eu e você temos que entender que quando Jesus fala para os escribas e fariseus, vocês se preocupam com miudeza, mas vocês ignoram a justiça. Eu e você estamos preocupados com a justiça? Não estou dizendo com medo da justiça não, tá bom? Eu não devo nada, graças a Deus, meu CPF está jóia. Não devo nada à justiça. E eu creio que você também não. Mas nós estamos preocupados em tornar o nosso mundo justo. Nós estamos preocupados em agir com justiça em casa. O marido dando a honra devida à mulher, e a mulher dando a honra devida ao marido, os pais dando o que é devido aos filhos, e os filhos dando aquilo que é devido aos pais. Nós estamos vivendo uma época em que os idosos estão vivendo muito, e nós já estamos conversando sobre isso, nós temos que nos preparar, cada vez mais nós seremos... Eu sou uma pessoa de 60 anos, com Tânia, cuidando do meu sogro, que tem 90 anos. Então, nós hoje, como filhos, temos uma responsabilidade com a geração que nos antecedeu. Perdi meu pai muito cedo, sepultamos minha mãe com dignidade,
tivemos a honra de cuidar da minha sogra nos últimos anos, e hoje meu sogro mora com a gente. É a nossa realidade familiar e a realidade familiar de muita gente aqui. Em julho, 100 anos da Doquinha, glória a Deus. Doquinha vai fazer 100 anos. E muitos aqui talvez vão chegar perto disso. Baltazar é um sério candidato. Esse homem é aroeira. E outros tantos que estão aqui. É um arcanjo aí do lado do Baltazar também, que se bobear, chega lá com um. Então, vai chegar com o pé nas costas lá. Então, assim, o que significa? Nós temos que honrar os idosos. Muitos de vocês aqui já estão conscientes. E nós temos que nos preparar para isso. Isso significa trabalho, isso significa planejamento, isso significa cuidado. Não é? Nosso, para não sobrecarregarmos nossos filhos, mas depois os nossos filhos para fazerem o melhor que for possível fazer. Porque isso é uma questão de justiça. Agora, tem hora que vai ser misericórdia. Deixa eu entrar no segundo aspecto aqui. Tem gente que vai ser cuidado não por causa da justiça, vai ser cuidado por causa da misericórdia, que merecer não merece não. A vida não é só justiça, por isso que o princípio da lei, um deles é a justiça, mas o outro é misericórdia. Porque é assim que Deus trabalha, não é assim que a gente fala? Deus é bom, mas Deus também é justo. Se Deus fosse só justiça, não estaríamos aqui. A arca de Noé não teria existido. E olha, já tinha acabado há muito tempo. Mas Deus não é só justiça, Deus também é bondade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É uma canção maravilhosa, inspirada nas lamentações do profeta Jeremias. Pela bondade do Senhor, nós não somos consumidos. E quem fala isso é um profeta que estava sentado, eu imagino, ele sentado ali mais ou menos onde é o Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém destruída, muralhas arruinadas, templo arrasado, povo passando fome, aquela miséria, aquela desgraceira toda. Estima-se que cerca de 1.500 pessoas apenas ficaram em Jerusalém depois do exílio. Que a população de Jerusalém, que era em torno de 100 mil pessoas, talvez tenha sido reduzida a 1.500 pessoas. É nesse ambiente que Jeremias vai dizer: pela bondade do Senhor nós não fomos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É duro ter esperança em terra arrasada. A misericórdia de Deus. Deus executou a sua justiça, mas preservou o remanescente por causa da sua misericórdia. Então nós confiamos na justiça de Deus e de vez em quando nós evocamos a justiça de Deus. Deus é justo, Deus vai tomar a minha causa. Mas de vez em quando nós dizemos: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E é verdade, nós precisamos da justiça e da misericórdia. A lei prevê isso. A lei prevê o perdão, a lei prevê a reconciliação, a lei prevê a indenização, a reparação do dano. Então, às vezes é preciso que usemos de misericórdia, para que a gente continue vivendo como sociedade. Nós não podemos ser apenas como é que se fala? Justiceiros, né? Essa ideia do justiçamento nem sempre é justiça. Às vezes o que a gente quer é vingança. E vingança não resolve. De vez em quando eu uso esse exemplo, que infelizmente acontece com mais frequência do que a gente gostaria, não é? O ideal é que nem acontecesse. Um jovem de 20 e poucos anos, embriagado, conduzindo um carro de forma insensata, mata alguém. Quando você é parente da vítima, você vai ter que morrer na cadeia, esse miserável. Dirigir bêbado. Mas quando você é o pai daquele jovem, você fala: meu filho é tão jovem, é um bom menino,
é uma estudante, era sexta-feira, foram os amigos, ele anda de más companhias, vai desgraçar a vida toda dele por causa de uma noite infeliz. Então a gente depende de que lado do drama você está, porque é um drama, é uma tragédia. De que lado do drama você está? Você está no lado que quer a justiça, ou você está no lado que quer a misericórdia? Essa é a realidade da vida. Tem hora que a gente que clama por justiça tem que compreender também a necessidade do emprego da misericórdia. Estes princípios são fundamentais na lei de Moisés, mas são também princípios de qualquer sociedade civilizada. Nós temos que melhorar no aspecto de sermos rigorosos conosco na prática da justiça, mas sermos generosos com os outros na oferta da misericórdia. Porque é assim que Jesus agiu. Jesus foi exemplo de justiça e retidão, mas igualmente foi exemplo de misericórdia. Quem sofreu a maior injustiça do nosso ponto de vista? Jesus, não é? Sem pecado foi acusado, levado às autoridades, espancado, cuspiram no rosto dele, esbofetearam, puseram uma coroa de espinhos, deram varadas na sua cabeça para cravar os espinhos no seu couro cabeludo, feriram Jesus com chibatadas nas costas, o açoitaram, por fim o colocaram pregado numa cruz, furaram suas mãos e seus pés, o levantaram nu, fizeram uma placa de escárnio sobre ele, aqui está Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E ele morreu assim, mas antes de morrer, proferiu a sua sentença: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Nós somos discípulos desse homem. Nós somos seguidores desse Jesus. É fácil? Certamente não. Justiça sem misericórdia não trará paz. Justiça sem misericórdia só trará mais violência. Misericórdia sem justiça também não trará paz. A gente precisa pedir a Deus graça para equilibrarmos. Eu sei que no fundo a gente fala assim, só Deus dá conta. Mas é isso aí, a gente tem o Espírito de quem? Qual é o Espírito que habita em nós? O Espírito de Deus. Bora lá. Por fim, Jesus fala da fé. E como eu disse, Miqueias usa a expressão, andes humildemente com o teu Deus. Eu gosto de fazer aqui uma junção, porque para mim, essa é uma boa definição de fé. Quando falamos de Abraão, por exemplo, é assim que começa a história. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Gênesis capítulo 12, verso 1, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então andar com Deus, já cantou Kleber Lucas, porque andar com Deus é viver de fé em fé. A gente precisa de fé para caminhar com Deus. Então, quando Miqueias diz, Deus te disse o que é bom, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Quando Jesus diz justiça, misericórdia e fé, eles estão dizendo a mesma coisa. A gente precisa andar com Deus. E é um dia de cada vez, é uma experimentação de vida contínua, é um crescer na graça e no conhecimento do Senhor, é uma experiência de aprendizado que se torna cada vez mais significativa e mais transformadora. Fé, acreditar em Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de esperar na justiça porque perde a fé. Às vezes a gente desiste de oferecer misericórdia porque perde a fé. Então a gente precisa do tripé. É exatamente o tripé para dar estabilidade. Justiça, misericórdia e fé. Onde eu não posso
a justiça de Deus vai fazer, a misericórdia de Deus vai suprir. Eu vou continuar crendo. Os meus limites, já cheguei a eles. Mas a fé me faz acreditar que Deus vai me capacitar a ir além. Leva-me além, a um lugar mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Então, quando a lei nos ensina a justiça, quando a lei apregou a misericórdia, quando a lei nos estimula a fé, essa é a essência da jornada de um povo que começa com Abraão. Vem por Isaque, o filho da aliança, vem por Jacó, o filho da eleição, depois a multidão que se multiplica no cativeiro egípcio, como cantamos hoje, atravessa o mar. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me ver cercados por egípcios e por faraós. O Jorge já planejou o culto de hoje, a pregação. O Espírito Santo sempre está junto com a gente nessas coisas. É Israel conhecendo quem é Deus, passando a pé enxuto no Mar Vermelho. Comendo maná no deserto durante 40 anos, seus vestidos não se rasgaram, seus calçados não se gastaram, não morreram de fome, não morreram de sede, porque andaram com Deus e depois conquistaram a terra sob as mãos de Josué e viveram milagres no tempo dos juízes, uma geração que se esqueceu de Deus, mas depois Deus se manifestava. Depois vieram os reis, alguns poucos foram bons reis, outros foram uma porcaria de reis. Eu já vi esse filme num outro país parecido com o nosso. Então é isso mesmo, vamos embora, que não são eles que decidem a nossa vida. Quem decide a nossa vida é o Senhor. Não importa quem está no trono da terra, importa quem está no trono do céu. Maldito é o homem que confia do homem, que faz da carne mortal o seu braço. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. A gente não serve a homens, a gente serve a Deus. E até os que são funcionários públicos aqui, vocês servem ao povo. Vocês não trabalham para um homem, nem para uma mulher. Vocês trabalham para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro. E a gente serve todos a Deus. Então a gente vive por fé, a gente caminha por fé. E é por fé que a gente aguarda a justiça, é por fé que a gente confia na misericórdia. Então Israel aprendeu isso como? Vivendo. Vivendo. Foi no deserto, comendo maná. Foi na guerra, conquistando a terra. Foi sofrendo o exílio na Babilônia, voltando humilhados, voltando arrasados, trocando ouro por cobre. Como há um tempo atrás eu mostrei para vocês. O rei Roboão, que perdeu os escudos de ouro, fez lá escudos de cobre para manter a aparência. É assim. Israel aprendeu vivendo. A fé nos conduz, nos sustenta, nos bons e nos maus momentos. A lei é isso. Se você, ao ler a lei, procurar justiça, procurar misericórdia e procurar algo que inspire fé, você tirou bom proveito da sua leitura do Antigo Testamento. Então procure ler o Antigo Testamento com os olhos de Jesus. Vai mudar a sua ótica e a sua percepção. Quando você ler as histórias, lembre disso. O importante ali, justiça, misericórdia e fé. Tem coisa que não vai fazer diferença para nós. Amém? Deus é bom. O tempo todo. O pessoal da música pode voltar? Por favor. Tem alguma ideia aí, Jorge? Vai pensando. Gente, bom seria que todos nós compreendêssemos a Bíblia na sua complexidade. A Bíblia não é um livro fácil. Nós temos muito dogmatismo,
A gente faz muitas afirmações que são chavões, mas pouca gente de fato consegue compreender o espírito do texto. A Bíblia é um livro difícil, mas a gente deve lê-la com temor e com oração, pedindo a Deus que nos ilumine, pedindo a Deus que nos ajude. Mas também há boas ferramentas para a gente compreender melhor. Há boas bíblias de estudo, tem escola bíblica dominical, tem gente que ensina. Então a gente precisa deixar de ser místico e achar que se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Às vezes, muito raramente, na misericórdia funciona, mas normalmente é ralação. Então, se você quiser de fato dizer que a Bíblia é palavra de Deus para você, eu te convido a ser mais do que um adivinhador, mas ser um estudioso da Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. Demanda tempo, mas estamos aqui para isso. Você pode ficar de pé? Vamos orar? Senhor, olhaste na terra, procuraste um justo, e não havia um justo sequer. Não havia ninguém que, segundo a lei, pudesse estar ali na tua presença. O Senhor procurou um redentor, mas não havia entre os filhos dos homens alguém que pudesse redimir seus irmãos dos seus pecados. Então o Senhor desnudou o seu braço, o Senhor arregaçou as mangas, e o Senhor desceu para livrar. Como nos dias do Egito, em que o Senhor ouviu o clamor, viu o sofrimento e desceu, usando Moisés para tirar o povo do Egito. O Senhor olhou na terra dos homens e das mulheres viventes, e viu entre todos nós, não há um justo sequer. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí sim foi vista a glória de Deus, cheio de graça, a verdade. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, e é nele que nós somos salvos. É dele que emana a justiça que nos envolve e a misericórdia que nos abraça. E é nele que a nossa fé está posta. É para Jesus, é em nome de Jesus, é por Jesus. Tu és o centro, Senhor, da nossa existência. Orbitamos a tua vida. E é em nome do Espírito de Cristo que nós estamos aqui hoje, clamando para que primeiro aprendamos a ser justos e aprendamos a exercer a bondade, a misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E aqueles que pela fé se aproximam do Senhor, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. A nossa justiça emana da fé, e a nossa misericórdia emana da fé que temos no Senhor. Estamos confiados e agradecidos que os princípios importantes da lei estão em Cristo, e em Cristo nós estamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gente justa, gente misericordiosa, povo de fé, para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Amém.